paz a todos, uma gratidão do nosso coração, que nos seja permitido que a gente possa se expressar, né, para tantas pessoas, para poder compartilhar esse conhecimento que chega até nós através das obras espíritas, especialmente as obras da codificação espírita, através do autor Allan Kardec, que foi aquele que iniciou a doutrina dos espíritos com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. E 4 anos depois, em 1861, ele publicou O Livro dos Médiuns, que vai justamente enriquecer o nosso conhecimento com informações muito importantes a respeito de como deve ser usado esse recurso, a mediunidade, e também não apenas pelo esforço de Kardec, mas também dos espíritos, que passaram vários ensinamentos através dos médiuns que assessoravam Kardec à época, não é? Trazendo essa luz para o nosso entendimento, para os nossos corações. A mediunidade, ela não é privilégio espírita. Mediunidade não existe só para os espíritas. Na verdade, a mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana, que vai resultar na comunicação entre os dois planos da vida. Isso sempre foi conhecido, o mundo material se comunicando com o mundo espiritual, nos dois sentidos. Então, desde tempos imemoriais, nós já tínhamos esse processo. Claro que à medida que a humanidade evoluiu em intelecto, cultura, conhecimento, a canalização desse esforço foi sendo melhor direcionado e culmina hoje com o que nós conhecemos da doutrina espírita. Nós podemos dizer que, apesar de que em todos os tempos nós tivemos notícia, né, de fenômenos sobrenaturais, considerados maravilhosos, muitas vezes pela ignorância dos assuntos, ignorância dos fatos, não é? Às vezes ajudando o homem a progredir, ou às vezes atrasando a sua marcha, mas sempre mostrando ao homem que as coisas não acontecem apenas no nosso campo material, que muita coisa transcende ao nosso conhecimento usual. E o nosso codificador, Allan Kardec, ele foi justamente aquele homem que mais aprofundou no estudo do fenômeno. Kardec realmente, podemos afirmar sem sombra de dúvida, que ele montou um verdadeiro laboratório de experiências, usando várias pessoas, observando vários médiuns, várias produções de comunicação mediúnica por psicofonia, pela fala, ou psicografia, pela escrita. Kardec analisou tudo isso com muito critério e teve um amparo, né? Amparo de espíritos superiores. Por quê? Porque o trabalho dele era sério. Kardec foi convidado a uma missão e ele, quando adentrou essa nossa área mediúnica, vamos dizer assim, que ele começou a estudar lá os fenômenos das mesas girantes, as mesas saltitantes, que é quando as mesas se elevavam do chão diante de todos lá na sociedade parisiense, ele foi levado a concluir que se tratava de um fenômeno que envolvia o campo espiritual, porque tinha que ter uma causa, e a causa não estava na matéria. Então Kardec foi muito criterioso, ele agiu como um verdadeiro cientista, ele propôs a doutrina espírita como uma ciência acadêmica, na verdade. Ele estudou os elementos, o universo do estudo, as leis que fundamentavam o objeto do estudo, que seria o espírito, e propôs também, né, as leis futuras, o que ia acontecer com o espírito se ele se alinhasse ou não às leis, que seriam as leis morais. E no meio de todas essas questões, a mediunidade. A mediunidade que nós tanto precisamos, na verdade, compreender e entender o que acontece conosco por causa disso. Porque o Kardec, ele trouxe uma definição para a mediunidade que nós encontramos no capítulo 4 de O Livro dos Médiuns. Ele disse o seguinte: todo aquele que sente
num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, olha só, de cara o Kardec falou que qualquer pessoa que sentir influência do espírito, que espírito? O espírito está se referindo naturalmente aos espíritos desencarnados, os que estão habitando o campo espiritual, que não é visto por nós normalmente, só médiuns videntes em determinados momentos e que percebem alguns fatos, alguns fenômenos do campo espiritual. Então, todas as pessoas que tiverem um qualquer grau de influência ou de sensibilidade da presença desses espíritos é chamada de médium. E ele explica que isso é inerente ao homem, ou seja, é um recurso natural. Nós podemos dizer que ter mediunidade pode equivaler, por exemplo, a ter um olho azul, ou ter o cabelo louro ou moreno, ou ter a pele mais clara ou mais escura. É uma coisa natural. É algo que vem, né, que nós trazemos como atributo na nossa reencarnação. Mas Kardec prosseguiu dizendo assim: por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Então ele está dizendo que todo mundo tem algum rudimento de mediunidade. Continuando, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, num conceito geral, a gente ouve aquela afirmativa, né? Nós todos somos médiuns, todo mundo é médium. É verdade. Mas ele abriu um parênteses. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então ele disse aí duas coisas. Nós só vamos chamar de médium, apesar de que todos somos médiums, num certo sentido, com maior ou menor sensibilidade, capacidade de perceber os espíritos, nós apenas vamos chamar de médiums os que se qualificam por terem nessa faculdade a produção de efeitos patentes, ou seja, a vidência, a audiência, a clarividência, às vezes pelo olfato, pelo tato, vamos perceber a presença dos espíritos de uma forma mais contundente. E ele diz que isso vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva. Que organização? O nosso corpo físico, o nosso perispírito, a nossa parte, digamos assim, material. Dela vai depender essa nossa sensibilidade mediúnica. Então, Kardec ainda observa, é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, não é um xerox. Nós trazemos nuances mediúnicas diferentes. Um médium não consegue perceber um espírito da mesma forma que o outro médium percebe. Por exemplo, há médiums que sentem a presença do espírito, mas não conseguem vê-lo. Outros conseguem ver o espírito, mas não conseguem identificar exatamente quem que é. Então depende, é algo muito relativo, muito pessoal, essa percepção mediúnica. Kardec prossegue, geralmente os médiums têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, vejamos algumas variedades de médiums. Médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, médiums audientes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então são várias nuances mediúnicas. Não vem ao caso hoje aqui nós esmiuçarmos cada uma delas, porque não é a isso que vai se prestar o nosso estudo. O que nós estamos pretendendo aqui? Primeiro, compreender se eu sou médium ou não sou. Eu convivo com médiums, as pessoas que estão na minha casa têm ou não têm mediunidade? O meu parceiro, parceira,
os meus filhos, os meus vizinhos, os meus pais? E então? Foi dito que todos somos médiuns, mas muitas vezes a mediunidade ela é apenas intuitiva, ou ela é no campo da mediunidade durante o sono, chamada mediunidade onírica, quando o espírito se desprende do corpo durante o sono, aí nós temos contato com o plano espiritual, e quando retornamos ao campo da matéria, nós temos recordações do lado de lá, que muitas vezes se misturam através dos nossos anseios e se traduzem nos sonhos. Olha só, vamos ver o que o espírito Erasto, que é um dos grandes autores espirituais de O Livro dos Médiuns, deixou registrado no capítulo 20 desta importante obra. Ele disse assim: não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que se oferecem às facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. O que o Erasto estava dizendo? Que a faculdade mediúnica ela existe tanto nos bons quanto nos maus espíritos encarnados. Por quê? O que seria um bom médium encarnado? É um médium que coloca a sua faculdade mediúnica, o seu recurso, a serviço do bem, a serviço da caridade, a serviço do semelhante. Ele tem essa preocupação com a espiritualidade, ele tem a preocupação com o que é superior. Então é claro que um espírito superior, que tem toda essa visão transcendente da vida, ele vai conseguir transmitir uma comunicação de uma forma muito mais fácil para ele do que quando ele tem de se servir de um instrumento imperfeito, que seria o médium que não estuda, o médium viciado, o médium que não tem aquela fé contundente. É isso que diz o Erasto. Mas ele alertou no início do texto que um médium como indivíduo é um instrumento pouco importante. O que se visa é a humanidade. Os espíritos superiores querem nos instruir, querem nos ajudar, visando o bem comum a todos nós, e não apenas privilegiar esse ou aquele médium. Então vamos prosseguir com o nosso pensamento. Mediunidade, esse recurso, essa faculdade que nós todos temos, não é dom, não é graça, não é privilégio, nem é castigo. Também não é arte, não é talento e não pode ser feito disso uma profissão. A mediunidade por si mesma é uma aptidão neutra, que não santifica e nem degrada. A mediunidade é como um lápis, uma caneta. Eu vou escrever uma coisa que pode ser boa ou que pode ser ruim. A caneta é neutra. O ato de se usar o recurso é que vai indicar, né? Como diz Jesus, pelo fruto se conhece a árvore. Então nós estamos caminhando aqui nesse entendimento de que a faculdade mediúnica é algo natural e ela é um recurso neutro. E outra coisa interessante é que a predisposição mediúnica, ou seja, quem vai ter a mediunidade ostensiva, né, ou com efeitos patentes, assim, de fato, essa predisposição, ela independe de sexo, independe da idade, independe do temperamento da pessoa, da condição social, da raça, da cultura, da religião, da inteligência e independe até das suas qualidades morais. Então a predisposição mediúnica, ela na verdade, ela vai ser algo que nós vamos trazer no processo reencarnatório através de um planejamento espiritual, um planejamento da nossa reencarnação, onde ela vai servir para nós, né, como um meio de evolução. Então, assim como algumas pessoas vêm dotadas de maior ou de menor inteligência,
né, o uso da capacidade cerebral, outros vêm com maior ou menor completude física, muscular. Então são recursos que uns têm mais do que outros. Assim também é o trato da faculdade mediúnica. O uso dessa faculdade, ele vai naturalmente estar conforme a moral daquele que a possui. Quanto mais moralizado o médium, melhor o uso que fará da sua mediunidade. Então, para que a mediunidade tenha um exercício saudável por qualquer médium, é preciso que por detrás dela haja ética na sua utilização. Muito bem. Então, dito isso, nós podemos afirmar que para que ocorra o fenômeno mediúnico, são necessários dois fatores. Haver uma predisposição orgânica, ou seja, o atributo do corpo, a pessoa reencarna com aquele corpo, já com uma predisposição para a sensibilidade mediúnica, e também o outro fator seria a faculdade mediúnica, que seria o atributo do espírito. Então, atributo do corpo, a predisposição orgânica, atributo do espírito, a faculdade mediúnica, seria o espírito que já vem com um comprometimento com a mediunidade, ou já vem de experiências em reencarnações anteriores com o uso da faculdade mediúnica. Então, de tudo isso vai depender, né, a predisposição ao fenômeno mediúnico. O surgimento da mediunidade em nós, no homem, ele pode acontecer em qualquer etapa da nossa existência. Pode acontecer na infância, na adolescência, na fase adulta e, mais raramente, na velhice, porque a capacidade de interagir com o plano espiritual é inerente a qualquer pessoa. Então, há necessidade de que o corpo seja adequadamente constituído para favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. É interessante, eu tinha uma tia já falecida, que ela passou a vida inteira com medo de ver fantasma, de ver assombração. E eu falava com ela: tia, você já tem mais de 80 anos, você já viu alguma vez? Você viu isso? Você viu espírito, fantasma, assombração? Não, nunca vi. Então por que você acha que vai acontecer agora? E nunca aconteceu. Quer dizer, a percepção da vidência espiritual para se reconhecer a presença de um espírito, ela vai estar ligada àquele recurso que a pessoa já vai trazer ao longo da sua vida. É claro que nós vamos aqui fazer um adendo com as pessoas que muitas vezes estão assim já quase no processo de desencarnação e que muitas vezes nesses momentos o perispírito já está se deslocando do corpo para deixá-lo com vistas, né, ao processo de retorno ao campo espiritual, e aí muitas vezes o encarnado percebe presença de familiares, de pessoas que já morreram. Então isso são relatos comuns que nós temos, graças à doutrina espírita, essa explicação bastante tranquila para todos nós, né, que eu acho que quando acontecer a gente ter esse entendimento, né, que nós estamos diante de mecanismos dessa ordem. Existe essa ação do perispírito na interação com o nosso corpo físico, porque o espírito ele vai atuar sobre a matéria através do seu perispírito, né, que é o seu corpo fluídico, e por aí que os fenômenos se desenrolam. Então vejam bem, o desenvolvimento da faculdade mediúnica, a sua potencialização ou não estamos falando da sua educação, estamos falando do desenvolvimento da faculdade, da potencialização do recurso mesmo. Vai depender de uma natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium. Quando se fala isso, é o perispírito, digamos assim, deixar o corpo físico e captar percepções, né, do campo espiritual. Então vai ser uma outra forma também, com essa expansão, é o perispírito do médium assimilar o perispírito de outra entidade, do outro espírito, e assim haver o fenômeno da comunicação espiritual. Então, dependendo, portanto, do organismo, você pode ter maior ou menor percepção mediúnica em função
dessa elasticidade, né, ou expansão do perispírito. Então não basta ser médium para que se comunique indistintamente com qualquer espírito. Não é assim que funciona. Porque eu sou médium, eu falo, eu vou ali ver se tem espírito ali. Não. O médium não consegue perceber baseado na sua vontade. As coisas são trazidas para ele, por mérito ou às vezes até para submetê-lo a uma situação de dificuldade, como no caso em que as pessoas estão passando pelo processo da mediunidade para como um processo de, vamos dizer assim, de recuperação dos erros que cometeram no passado, né? Faltas que cometeram no passado, débitos. Então a mediunidade vem incomodá-lo como forma de ele se redimir. Por isso, não tem como o médium falar, não quero mais ver aquele espírito ali porque ele é horroroso. Não tem jeito. Se tiver de ver, vai ver, porque vai ser o plano superior que vai fazer acontecer. Eu quero encontrar com aquele espírito bondoso assim, assim, assado. Não será pela vontade do médium, simplesmente que isso vai acontecer. Claro que de acordo com a sua conduta, com a sua insistência, com a sua fé, o caminho de permissão para que esses fenômenos com espíritos mais evoluídos aconteça, naturalmente vai ser facilitado. Então, essa combinação de fluidos dos perispíritos auxilia, né, a transmissão de pensamento entre as entidades, auxilia também a influenciação de um espírito sobre o outro, não é? O perispírito, então, ele desempenha um papel fundamental em todos os processos mediúnicos, sendo o perispírito, então, aquele corpo psicossomático que envolve o espírito e liga o espírito ao corpo físico de cada um de nós. Muito bem. Então, quanto mais o médium for elevado moralmente, melhor instrumento ele se tornará para a espiritualidade. Um médium que estuda, um médium que procura evitar vícios, que procura controlar o seu temperamento, que procura se educar, por exemplo, atitudes impulsivas, manifestações de violência, raiva, ciúme, inveja. Um médium que procura se educar para se tornar uma pessoa mais branda, mais amorosa, mais educada, mais afável, ele está se tornando instrumento de espíritos superiores, que vão encontrar nele grande facilidade para se comunicar. Ao contrário, o médium que tiver maus hábitos na sua conduta, que for agressivo, violento, rancoroso, e seja lá o que mais que a gente poderia dizer, ele vai, na maioria das vezes, atrair espíritos inferiores, que se sintonizam justamente com essas emanações de pensamento que ele está transmitindo, e aí ele acaba fortalecendo os seus maus hábitos, os seus vícios morais. Então nós estamos falando isso para mostrar o seguinte, que mediunidade não é doença. A doença, na verdade, está no espírito do médium. É ele que precisa reeducar-se para saber fazer bom uso da faculdade mediúnica. E isso é um ensinamento muito importante que nós devemos guardar. Muito bem. Então, quais seriam alguns sintomas que anunciariam para nós o fenômeno mediúnico? Os sintomas que anunciam a mediunidade nas pessoas, eles variam ao infinito. Mas nós podemos mencionar alguns, sendo que em todos os casos nós teremos que realmente avaliar se é mediunidade mesmo ou não. Por exemplo, reações emocionais insólitas e acentuadas. Então, há pessoas que têm grande sensibilidade à presença de espíritos e que se transformam de uma hora para outra. Às vezes nós notamos até pelo olhar. Pô, ele olhou para mim de um jeito estranho, ele olhou para mim de uma forma esquisita, não parecia que era ele ou que era ela, justamente porque muitas vezes está manifestando a presença de um espírito que está com ódio, está com raiva, está com desejo de vingança, alguma coisa assim. Um outro sintoma muito evidente de que o fenômeno mediúnico está eclodindo é a vidência, né?
é a pessoa perceber um espírito, ver um espírito. Eu me recordo que uma criança, certa vez, ela virou-se para a mãe dela, né, num ambiente em que eu estava, eu vi a mãe dela sair correndo do banheiro e a menininha saiu atrás, aí depois nós fomos perguntar o que foi que aconteceu. Ela falou assim, mãe, quem que é aquele moço que está sentado ali? Ou seja, a criança estava percebendo pela vidência a presença de um espírito. E a mãe, se fosse uma pessoa com esse conhecimento espiritual que nós aprendemos com o espiritismo, ficaria tranquila, né? Não se abalaria, mas aquilo para ela foi assustador. E aí, numa situação dessa, acaba assustando a criança também, né? Que já não está entendendo o que está acontecendo e a mãe fica mais apavorada ainda. A vidência é um sintoma importante que vai indicar, então, anunciar, né, melhor dizendo, a mediunidade. Outra coisa é a compulsão por escrever ideias que não são nossas, próprias. Influência de um espírito para a psicografia. Sensação somente aparente de enfermidade. Ficar se sentindo como se estivesse doente, mas não tem doença nenhuma. Pode ser a aproximação de um espírito doente. Nós acompanhamos uma situação certa vez que foi muito interessante. Nós chegamos na residência de um colega para darmos um passe, um grupo de visita fraterna. E, em determinado momento, essa pessoa, o paciente, ele estava no andar de cima da casa dele. De repente, a médium que estava conosco, ela começou a ter aquela crise de coriza, tosse, nariz entupido, foi de uma hora para outra, o olho começou a lacrimejar. Quando o rapaz desceu do andar de cima, ele estava exatamente com esses sintomas, com esses mesmos sintomas. Então, depois que nós fizemos o passe, a prece, a oração, a leitura, tudo direitinho, que nós nos ausentamos daquele lar, essa médium foi aos poucos recuperando e voltou à normalidade. Então, o que nós deduzimos? Aquilo que ele estava passando, que era uma gripe, ou seja lá o que for, estava tendo uma forte influência espiritual no corpo físico dele. E a nossa médium, né, ela ficou assim como se fosse uma esponja. Ela absorveu aquela vibração do perispírito dessa entidade e ela passou a traduzir o mesmo sintoma. Então, muitas vezes, a sensação de enfermidade, mas somente aparente. Muitas vezes, calafrios, formigamentos, irritações estranhas, tontura, mal-estar em certos ambientes ou perante certas pessoas. Então, são esses tipos de perturbação que muitas vezes podem implicar na presença de fenômenos voltados à mediunidade. Nós falamos aqui a respeito de influências, né? Influências negativas, influências espirituais. Isso é aquilo que no espiritismo nós conhecemos como obsessão, que é uma ação persistente, geralmente, de um espírito mau ou um espírito atrasado sobre outro espírito. Estamos aqui mais preocupados com o espírito desencarnado em relação ao encarnado, mas a definição, né, o campo de entendimento da obsessão, ela serve em todos os sentidos, do encarnado para o desencarnado, entre encarnados, entre desencarnados, mas vamos nos preocupar aqui mais com a influência de um espírito desencarnado sobre nós, que estamos encarnados. Por que esses espíritos fazem isso? Por causa das nossas imperfeições morais. Diz o livro dos médiuns, no capítulo 23, as imperfeições morais dão aso, ou seja, dão oportunidade à ação de espíritos obsessores. Se eu tenho lá uma tendência à maledicência, eu vou atrair espíritos maledicentes. Se eu tenho vício de ingestão de alcoólicos ou de fumo, eu vou atrair espíritos que estão no campo espiritual ainda necessitados desse prazer material. Então, tudo isso vem traduzir essa questão da obsessão, entendendo que ela sempre vai ser praticada por um espírito atrasado ou mau, porque espírito bom não constrange nem inflige a ninguém. Então, muitas vezes a obsessão ela exprime a vingança de um espírito, né, sobre outro, cuja origem muitas vezes se encontra nas relações que nós tivemos em existências passadas. Então, perante a lei, a nossa vontade
ela é responsável por todas as nossas questões de sintonia. Ou seja, a nossa vontade, aquilo que a gente deseja, o nosso campo vibracional, a nossa mente, o nosso pensamento, é que vai fazer estabelecer a sintonia mental com outros espíritos. Por isso, podemos dizer que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E como consequência da obsessão, nós podemos ter escravização do pensamento, cativeiro físico, pesadelo, visões terríveis, fazermos coisas ridículas sem percebermos, ter crença na infabilidade de um espírito inferior que está nos invocando, passarmos a manifestar espírito em local ou horário impróprio, temos manifestações de agressividade repentina. Então, tudo isso pode ser o campo da obsessão. Claro que nem tudo de errado que a gente faz é por causa do obsessor. A questão é nossa. Nós é que temos o comportamento equivocado e que atraímos essas presenças para nos sufocar ou para potencializar esses fenômenos em nós. Ora, vamos ver então um pouco a questão: é problema, não é problema, é recurso? A gente já sabe que é recurso. Mediunidade é recurso evolutivo. Mas pode se tornar um problema? Claro que pode. Se eu tiver uma barra de ouro, eu posso fazer dela um grande recurso para o meu espírito, auxiliando o meu progresso e o progresso de outras pessoas, ou eu posso utilizá-la só para o mal, egoisticamente. Então a barra de ouro em si, com ela não tem problema nenhum. O problema é quem utiliza, né, a barra de ouro. Então nós sabemos que um número muito grande de pessoas procura a casa espírita. É lógico que nós estamos nos referindo ao tempo fora da pandemia, né, onde havia aquela movimentação natural das pessoas às instituições espíritas, esperando encontrar a solução para os mais diversos problemas. E muitas vezes os problemas são erroneamente associados à mediunidade, fazendo com que a mediunidade seja confundida com um quadro patológico. Por exemplo, uma insônia, uma irritabilidade constante, uma dor de cabeça, isso pode não ter nada a ver com mediunidade. Pode ter ou pode não ter. Precisa também consultar o médico. Precisa associar o tratamento espiritual ao tratamento com um médico terreno, tradicional, que não pode ser descartado absolutamente. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos ensina que os encarnados não são seres destituídos de vontade, ou seja, passivos no processo de influência mediúnica. Se um espírito mal quer vir me influenciar, eu não sou um marionete que ele faz comigo o que eu quiser, não. Eu sou se eu deixar, se eu entrar na sintonia dele. Mas se eu sou uma pessoa evangelizada, se eu procuro ter bons pensamentos, se eu me ligo a tarefas espíritas ou tarefas caritativas em qualquer religião, se eu faço boas leituras, se eu procuro ter um comportamento sempre caridoso e educado, como é que o espírito inferior vai conseguir me alcançar? Como que ele vai conseguir? As minhas portas estarão todas fechadas à influência do mal. Então a vontade do encarnado, a nossa vontade, é que estabelece os vínculos espirituais. Depende do que eu quero fazer. Se eu sou uma pessoa extremamente viciosa, se eu tenho maus hábitos de comportamento, maus hábitos de ingestão de bebidas e de alimentos, então eu estou realmente me entregando a um campo de sintonia sujeito a espíritos inferiores virem realmente conviver comigo. Então, no processo de influenciação mediúnica, o ser humano é totalmente ativo. Ele exerce o seu livre-arbítrio e muitas vezes exerce de forma enganosa, enganado. E assim a coisa pode complicar para o seu lado, não por causa da mediunidade, porque a mediunidade é neutra, mas por causa do caminho que ele mesmo está escolhendo para a sua vida. Então não adianta muito submeter uma pessoa a um desenvolvimento mediúnico ou a sessões de desobsessão se ela não for sensibilizada a modificar os seus próprios comportamentos, se ela não se educar, se ela não se conhecer, se ela não admitir
os seus equívocos. Portanto, a maioria dos problemas de mediunidade é problema, na verdade, de caráter pessoal, porque a mediunidade em si não é o problema, ela é um importante fator de aperfeiçoamento do espírito, mas é muitas vezes transformada em calvário, uma estrada difícil a ser vencida, essa tal mediunidade, onde nós encontramos dores e sombras. Então é como se fosse uma punição utilizada pelas leis divinas para justificar os infratores ou para convocá-los ao caminho da retidão. Muitas vezes a mediunidade vai realmente incomodar, para levar a pessoa a buscar um tratamento, mas muitas vezes também a mediunidade vai incomodar porque a própria pessoa está atraindo entidades atrasadas para perturbá-la. Portanto, muitas vezes se propaga uma ideia equivocada de que a mediunidade traz malefícios para todos os médiuns, e isso não é verdade. O médium que procura se alinhar aos bons ditames para poder alcançar aquele nível de mediunidade com Jesus, a mediunidade praticada de acordo com o Evangelho do Senhor, né? Seguindo as suas leis, as leis de amor, de caridade, de perdão, de tolerância, o médium vai estar plenamente sintonizado com os princípios mais nobres do uso dessa faculdade. Muito bem, então nós podemos dizer, voltando àquele conceito inicial, que nós temos uma mediunidade natural, que é generalizada, todos nós temos, e alguns têm a mediunidade chamada mediunidade de serviço, ou Kardec define como mediunato, é a missão mediúnica. É quando nós vamos utilizar a mediunidade para cumprirmos uma tarefa, uma missão que foi designada a nós para aquela nossa reencarnação. Muitas vezes essa mediunidade ela passa por momentos de tormento, porque o médium precisa se livrar do tormento como? Buscando através da leitura, da educação, da boa prática, encontrar a melhor sintonia, o melhor processo para lidar com a sua faculdade. Aí alguns poderão perguntar assim, poxa, mas se o médium não conheceu, não foi espírita, como é que ele vai fazer? Realmente é algo que pode trazer grandes dificuldades, né? Se a pessoa não tiver abertura para conhecer os princípios que regem as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, que o Espiritismo tão bem informa, ela pode ter realmente que passar por processos em que certos profissionais vão tratá-las com medicamentos muito fortes, achar que são fenômenos ligados ao corpo físico, alguma perturbação do próprio indivíduo, quando na verdade pode ser realmente uma influência espiritual. Por isso, sempre que possível, pessoas que estiverem acometidas, né, de sintomas como que nós citamos, com perturbações, etc., às vezes problemas durante o sono, pesadelos terríveis, etc., o ideal é que procurem na casa espírita a orientação sobre como lidar com essa sua faculdade, ou então buscando através da prece e da boa leitura encontrar esses meios. Aí vem a seguinte pergunta: e as dores e dificuldades a vencer? Bom, elas não decorrem do fato mediúnico, mas dos débitos do médium, efeito da sua própria leviandade, da sua própria invigilância, das suas ações negativas, que agora vão pesar, né, como uma carga justa da qual ele tem que se libertar, como mediante o esforço e o sacrifício, com renúncia, com amor, cargas que muitas vezes vêm de outrora, vêm de existências passadas. Então, cada médium é, na verdade, um espírito em luta com as suas próprias conquistas e com as suas próprias deficiências. Onde que a mediunidade pode se tornar um problema? Ora, vamos pensar, quando nós abandonamos uma enxada, quando nós deixamos uma enxada no tempo, ela vai enferrujar, o cabo vai apodrecer.
Abandonar a faculdade mediúnica, não cuidar da faculdade, não dar atenção a ela, aos fenômenos que possam estar nos incomodando, não procurar ajuda, não procurar ler a respeito, é abandonar, na verdade, abandonar esse tipo de problema é abandonar a si próprio. Porque a faculdade não vai deixar de existir, ela vai continuar existindo, como todas as suas implicações. Então nós podemos, não quero lidar com esse negócio de mediunidade, nós vamos continuar tendo companhias espirituais ruins, nós vamos continuar tendo muitas vezes efeitos negativos no nosso corpo físico, no nosso campo perispiritual. Então, por isso, é preciso buscar, através da boa prática, do trabalho no bem, isso tudo vai nos ajudando a acertar as nossas questões ligadas aos problemas mediúnicos. É assim que o Espiritismo nos orienta, não é? Que a mediunidade ela está enraizada na estrutura espiritual do indivíduo e necessitará de exercício e de correta aplicação de acordo com a programação individual. Para cada indivíduo existe um caminho a seguir. Com o Espiritismo, a mediunidade vai ser praticada dentro de uma ética, visando a educação do espírito. Então, o Espiritismo vai oferecer o quê? Metodologia, vai oferecer recursos para a viabilização do exercício de automatização do uso da faculdade mediúnica e para despertar quanto à responsabilidade do médium na aplicação dos seus recursos mediúnicos, conferindo ao médium a oportunidade de discernimento como? Através do estudo consciente e sistemático. O médium precisa estudar muito, ele precisa ler livros de moral cristã, ele precisa ler livros a respeito do assunto, a respeito da mediunidade, ele precisa compreender os fenômenos de comunicação, como que eles acontecem, por que o seu desenvolvimento moral é tão importante para o uso da faculdade mediúnica. Tudo isso o médium precisa ter consciência plena. Não é à toa que nas instituições espíritas bem orientadas, ninguém é colocado numa mesa mediúnica de cara e já começa a praticar ali o fenômeno mediúnico. Geralmente, a boa prática ela é precedida de anos e anos de estudo, às vezes de 1 a 3 anos de cursos, os ciclos de estudos sobre a mediunidade que vão trazer para o médium todas essas informações. É um processo mesmo para convencer o médium de como que ele deve se portar, como que ele vai conseguir, através de mudar a sua maneira de pensar, com novos conhecimentos, controlar o fenômeno mediúnico, controlar investidas de espíritos, né? Então, se isso vale para o médium, vamos dizer assim, de efeitos patentes, o médium ostensivo, vai valer para qualquer médium, vai valer para qualquer um de nós. Boas leituras, leituras especializadas, tudo isso vai ser de grande utilidade. Outra coisa importante que o médium deve procurar fazer é o trabalho metódico, ou seja, o cumprimento das suas obrigações na vida social, o cumprimento das suas obrigações familiares, o cumprimento das suas obrigações nas atividades espíritas, nas atividades mediúnicas, onde quer que ele se manifeste. Trabalhar com bastante zelo e com bastante consciência do que está fazendo, absorvendo então recursos intelectivos e culturais para ele saber lidar melhor com o fenômeno. Outra coisa, o cultivo da vigilância da oração. Olha, o cultivo da oração vai nos fazer ligar aos campos superiores. Não é a oração de a gente pegar uma prece já escrita aqui e ficar lendo ela em voz alta como se ali tivessem palavras mágicas que vão me salvar. Não. É a oração praticada com a sinceridade da fé, com o envolvimento do nosso coração, compreendendo as palavras que estão sendo faladas, as ideias, com o envolvimento dos sentimentos,
com o desejo realmente grande de ajudar, né? Porque a melhor prece é quando ela é dirigida para outras pessoas. Então, tudo isso, a prece vai nos vincular aos planos superiores da vida. E a vigilância é quando eu, através do processo de conhecimento de mim mesmo, ou seja, eu me reconheço nos pontos em que eu estou positivo e nos que eu estou negativo. Aquilo que eu preciso corrigir, onde que eu ando falhando, eu estou trabalhando isso. Quando acontece, eu falo, opa, não posso repetir isso aqui está errado. Assim é o cultivo da vigilância. O invigilante fica despreocupado. O que aconteceu, aconteceu. Aí o que ocorre? Se ele, por exemplo, comete uma atitude temperamental de violência, ele vai falar, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu sou assim. Dando um exemplo, né? Ora, isso aí é estar alienado ao processo de reeducação. Você sabe que você é impulsivo e temperamental, controle-se, procure vigiar-se, evite que isso aconteça, porque junto com esse tipo de comportamento estão os espíritos a incentivar que aquilo continue acontecendo. E também a prática da caridade no seu sentido mais elevado, sistematicamente, e a Casa Espírita ajuda muito isso através das tarefas caritativas que são colocadas à disposição dos frequentadores, né? Onde a gente pode se ligar, por exemplo, ao campo da musicalidade, ao campo social para distribuição de alimentos ou preparação de alimentos, ou a um campo intelectual, onde eu vou fazer estudos, palestras, onde eu vou escrever artigos. Tudo isso nós podemos utilizar nesse campo de ajuda, não é? O Espírito Emmanuel, ele no livro Pão Nosso, ele diz na mensagem No Serviço Cristão, ele afirma o seguinte: não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. O que ele está querendo dizer? Não adianta nós ficarmos de braços cruzados e falar, eu tenho certeza que depois que eu morrer eu vou continuar vivo, eu tenho certeza que existe a colônia nosso lar, eu tenho certeza que existem os espíritos benfeitores. É verdade, que bom que você já acredita nisso, nós todos, né? Mas eu estou me preparando para esse convívio? Eu estou me preparando para ter direito, ter mérito de usufruir desse bom convívio no campo espiritual? Ou eu serei arrastado para campos inferiores por causa daquilo que eu ando praticando? Nunca é tarde para a gente se arrepender e tomar uma atitude corretiva em relação ao caminho que nós estamos seguindo. Ah, mas até hoje eu sou assim, eu não tenho jeito. Temos jeito sim. A gente passa a fazer boas leituras, passa a se vigiar mais, muda o comportamento com as pessoas com as quais eu convivo na família, no campo social, na escola, no trabalho, na vizinhança. Tudo isso pode ser feito ainda nessa encarnação. Então, cada um de nós é um espírito em luta com as suas conquistas e com as suas deficiências. E devemos buscar na mediunidade com Jesus o recurso salutar que Deus nos oferece agora, que são os recursos de agora, a fim de que nós possamos acordar o coração para a responsabilidade de viver e então nos preparar adequadamente frente aos desafios por nós mesmos programados desde antes. Assim, nós já vamos caminhar para o nosso encerramento, querendo dizer que a mediunidade ela pode ser problema e pode ser recurso, dependendo daquilo que eu fizer com ela. Mas, na verdade, o uso bom do recurso depende de mim e a criação do problema também depende de mim. Então, antes da faculdade mediúnica está o meu ser, o meu eu, e ele que é o piloto que dirige essas coisas, esse recurso. Portanto, é importante a gente ter noção de tudo isso, entender que mediunidade não é obrigação, ninguém precisa falar, eu preciso desenvolver mediunidade, não é isso. Ninguém chega na casa espírita e fala, eu vou ser psicógrafo, eu vou ser... Não. Se eu não tenho a faculdade, se ela não é inerente à minha pessoa, se ela não é natural, eu não preciso ter esse tipo de preocupação nesse nível.
Mas, e também não é obrigatório que eu exerça a mediunidade para participar da casa espírita. Não tem nada a ver, né? São coisas, às vezes, que as pessoas confundem, e o que nós precisamos é entender até que ponto eu estou sendo sensível à influência dos espíritos. É no campo intuitivo? Ou é no campo da vidência? É no campo da audiência? Eu tenho, vamos dizer assim, movimentos para a psicofonia, para a psicografia, eu tenho esse ímpeto. Se isso está acontecendo comigo, vamos estudar, vamos canalizar, vamos buscar a melhor orientação na casa espírita e vamos compreender que tudo, na verdade, depende de nós mesmos, da nossa própria educação. Assim nós vamos encerrar, então, a nossa participação, agradecendo a presença de todos e desejando muita paz para os nossos lares.